Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem debate especial sobre os destaques da música em 2015. E a gente começa com artes visuais. Conheça duas mostras em cartaz no Estúdio Clio. Com curadoria de Blanca Brites, a exposição Brincantes, do professor e artista Carusto Camargo, fica em exibição na Microgaleria Arte Acessível. São diversas e pequenas peças que abordam a transgressão do lúdico, explorando na união de fragmentos que lembram vasos ou relevos que surgiram de azulejos. Neles são acopladas pequenas bonecas desconectadas de seus membros, numa estética fora de padrão. O quadro Retorno, da artista visual Thaís Ueda, é um trabalho com técnica em nanquim apresentado no Café do Estúdio Clio no projeto Quadro Branco. A cada 2 meses, um artista gaúcho é convidado para mostrar uma obra única. Nesta tela, a artista explora as imprecisões das formas e deixa nas áreas em branco uma sugestão a ser completada pelo olhar do público. As manchas sugerem novos desenhos, onde entornos viram figuras. E ontem nós conversamos sobre cinema e hoje é dia de falar sobre como foi o ano de 2015 na área da música. Nós recebemos os jornalistas Zé Fernando, programador da Rádio FM Cultura 107.7, e o Luiz Bíssigo, na coordenação de música da Prefeitura de Porto Alegre. Sejam bem-vindos. Então a gente propõe aqui uma proposta bem ousada, falar nesse programa sobre uma grande produção musical que aconteceu durante todo o ano de 2015. Então a gente, para tentar organizar, vamos começar com um recorte mais do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul nesse primeiro momento assim, do programa. Pois é uma primeira coisa, assim, um enorme prazer estar com esses dois mitos aqui da TVE e o meu amigo Bíssigo aqui, né? Além do pessoal aqui no estúdio. O ano de 2015 termina com esse PAC, assim, né? E ontem, eu me lembro, eu estava em casa, pelo WhatsApp, uns amigos disseram assim, Flávio, o Basso morreu. E foi um choque, assim, né? Mesmo que a gente soubesse que os hábitos de vida do Júpiter não eram os mais saudáveis, enfim, mas era uma coisa que não se esperava, assim, um cara morrer com a idade dele, né? Eu até já fazia um tempo que eu não ouvia falar muito do Júpiter, assim, eu sei que ele, entrando na questão pessoal, ele andou em tratamento uma época, o Bíssigo deve ter entrevistado ele nos tempos de Zero várias vezes, né? Eu me lembro que as coisas da vida do Júpiter, eu não tive muito contato com ele, eu sabia mais por amigos em comum, assim, por exemplo, o astronauta Pinguim, né, que tocou com ele muito tempo e tal, enfim, me falou sobre essa, do tratamento que ele passou uns anos atrás. Ele estava melhor, eu tentei entrevistar 2 vezes. O Júpiter era uma figuraça, cara, eu acho que o que é até meio oportunista, assim, falar acabei de falar, mas enfim, né, nessa questão do envolvimento dele com álcool e drogas, porque eu acho que não é isso que fica, entendeu? Vamos fazer o seguinte, então, Zé, vamos falar um pouco mais sobre esse que é o fato, que é um dos fatos que a gente está muito impregnado disso, porque aconteceu ontem ainda, né? O fato, no caso, ele não foi nem enterrado ainda, o Júpiter Maçã, o Flávio Basso, está sendo velado ainda no Renascença, né? No Renascença hoje. E então vamos falar um pouco sobre outros acontecimentos e deixar para a gente fazer uma lembrança. Até que é importante a gente também falar, tipo, qual é o significado da carreira, da produção artística do Júpiter Maçã, para que ele seja lembrado assim com tanto fervor, com tanta força nesse momento da morte dele. Sim, tipo, a morte de qualquer pessoa sempre mexe com todos os relacionados emocionalmente, mas aí tem uma relação do Júpiter com a música gaúcha que a gente pode falar um pouquinho mais, com a música gaúcha não, com a música nacional, no final do programa e nesse primeiro momento, dar uma organizada assim, algumas coisas que aconteceram, outros lançamentos ou outros shows, momentos importantes da produção gaúcha nesse ano de 2015. Assim, a gente viu uma safra bem interessante de novos artistas e também alguns artistas mais antigos se remoldando ou reforçando estruturas e moldes da sua música desse ano. A gente pode falar também, sei lá, o Thiago Ramil é um cara também que já lançou o seu 2º disco, desses artistas jovens, mas com uma característica sendo reforçada esse ano, mas eu queria saber de vocês, que mais destaques vocês têm aí para falar dessa cena. Bueno, em primeiro lugar, né, bacana estar aqui, valeu pelo convite, assim. Você sabe que a gente ouve, claro, ainda sobre o impacto dessa questão do Júpiter, e é impossível não pensar que
que vamos dizer assim, ele foi um cara, um personagem principal do momento em que o rock era uma coisa muito forte, assim, muito característica da música de Porto Alegre, vamos dizer, a principal vertente. E hoje a gente vê que o rock é uma das vertentes e tem artistas também saindo pelos outros lados, né? Tem toda uma turma da música instrumental, tem toda... acho que Kula Jazz, uma banda que bem legal. Sim, lançou agora, né? no finalzinho do E semestre. todo aquele movimento do samba, do choro, que é tudo gurizada e cada vez é bacana de ver, né? Trabalhos espaciais manuais também, música de som Um monte instrumental, de bandas surgindo na cidade, enfim, para as quais o rock já não é mais a influência principal, né? Sim. É MPB, é o jazz, é o samba, é o rock choro. É um elemento, né? No máximo, o rock entra assim como um elemento que estava lá na Tropicália, enfim, o pessoal já não tem mais a coisa do rock como a influência principal, eu acho, né? E até mesmo talvez a coisa do Júpiter ser um roqueiro mais da psicodelia, talvez tenha uma sementinha nisso também, né? Mas esse é assunto para depois também. Mas nomes assim que vocês lembram que foram destaques assim? Nesse ano. Esse ano. Sim. Começamos pela aldeia aqui. Pela aldeia. Eu acho que o Totonho, ex-Totonho, né, o Antônio Villeroy, eu acho que é o grande nome do ano, assim, o disco dele, esse Samboleria, eu acho que ele já é entre esse pessoal todo do que a gente convencionou chamar de música popular, gaúcha, MPG, não vou comparar talentos, todos eles são talentosos, enfim, mas eu acho que ele talvez ele e o Vitor Ramil sejam os caras mais sofisticados musicalmente, assim. Né? E o Totonho, aliás, o Antônio, esse Totonho, eu acho que lançou o grande disco. E esse lance que o Bíssigo estava falando, assim, da música, da gurizada que tem surgido, eu acho que um disco que era muito aguardado e que confirmou todas as expectativas foi o da Jingle Bells, né? A Jingle Bells é uma banda em tese de rock, mas que não tem o rock como a única influência, às vezes nem é a mais marcante. Assim. Que veio comprovar bem isso que a gente estava falando, assim, quanto uma banda de rock que se firmou no primeiro momento como aquela característica meio de rock inglês, de um rock gaúcho, que a gente pode chamar, que tem essa influência da própria trajetória do Júpiter Maçã, como ele vem meio, tipo, amplia esse conceito nesse segundo disco, né? Sim. Desculpa, tu falasse do Jingle Bells. Do Jingle Bells. É bem perceptível assim a variedade de elementos que eles trazem, né? Eu acho que é reflexo disso tudo, assim. A coisa das vozes e tal, acho que é um bom, vamos dizer assim, é uma boa síntese do espírito de hoje, assim, de tu não ser vinculado a um determinado gênero e tal. Acho que é um bom sinal, sei lá, me parece legal. Até se descolar de uma pecha que a própria cidade traz, assim, com essa ideia de rock gaúcho, de rock porto-alegrense. Com isso a gente também tem vários outros cantores, ou várias outras cantoras também, lançando músicas em outro estilo, até inclusive o samba, tipo, a Lana tem um disco destaque nesse ano de 2015, né, tanto pela coordenação de música. A Lana Moraes, que tu diz, né, que é a cantora que acabou sendo premiada no Açorianos como a revelação, assim, com um disco muito forte, assim, de música brasileira. Claro, não é um trabalho, assim, que está, assim, alta tecnologia, alta tendência, mas é muito, muito consistente na coisa da canção e das interpretações dela. Ou seja, é um bom disco de cantora mesmo. E cantores, assim, tipo, a gente lembra do Thiago Ramil aqui, por exemplo. Tem trabalho do Felipe Cato também. Felipe Cato lançando disco novo, sim, né? Já é praticamente uma estrela nacional, assim, né? Ele já tem já é um cara conhecido nacionalmente, né? Aquele timbre de voz absolutamente peculiar, assim, né? Mas voltando às cantoras, não posso deixar de citar uma que eu gosto muito, assim, duas. Uma não lançou, não necessariamente pelo ano, mas eu estava conversando esses dias com o Márcio Gobato, nosso colega ali e tal, e ele tem um trabalho forte, assim, como produção desse pessoal, enfim. Eu gosto demais da Marisa Rothenberg, eu gosto demais da Gisele Desante, que está lançando, está gravando o disco, né? Ela fez um crowdfunding e tal, ela é sensacional. E estava gravando, ela teve nenê agora, né? Ela gravou boa parte do disco com a criança
no ventre, né? Enfim, eu acho ela muito legal, assim. Ainda temos a Bibiana Petec, que tem um excelente lançamento, e também a projeção da Carmen Corrêa para o próximo ano. Mas para encerrar esse bloco aqui, a gente vai aproveitar e ver um vídeo de um dos artistas que a gente citou, né? Que também foi um grande lançamento nacional, apesar de ser um artista gaúcho, lançado por esse projeto da Natura, que é o Felipe Cato, né? Então a gente mostra aí trecho do vídeo do Felipe Cato e a gente vai para o intervalo e na volta a gente segue falando um pouco mais sobre esse ano da música nessa seara cultural tão importante para nós aqui no Rio Grande do Sul e aqui no Estação Cultura, nessa retrospectiva do ano que ainda não acabou, né, de certa forma. Então a gente fica com o Felipe Cato aí. Já nem sei dizer quantos nomes, cores, lábios, nesses lábios roubei. Por onde esbarra o perigo, onde madrugada já não passa de uma armadilha. Onde eu quis me perder, me deixar por outros sinais. Já nos gastamos jorrando fontes, apostando alto demais. Por onde me devora o infinito, hoje essa cidade nos arrasta por mais um dia. Por aí, por querer te levar por outros finais. Já que amanhã serão dias e noites de tantos instantes iguais. Que tal falar agora e Seguimos com a Estação Cultura, conversando um pouco sobre o ano musical de 2015, que é o ano que segue, mas muita coisa acontecendo. Bom, aí um artista gaúcho que já está radicado fora do Sul, processo que é muito natural a gente ver a todo momento aqui os nossos artistas saindo aqui, estabelecendo carreira lá fora para voltar, às vezes, de lá para cá, né? Fazer o sentido inverso, né? Sendo artistas nacionais. Muitos artistas esse ano fizeram esse percurso e estão lançando disco por lá também, né? Certo. E agora que tu falou, eu estava pensando numa artista, eu achei que a gente ia falar sobre artistas nacionais, mas enfim, pode ser? Sim. Porque eu não posso deixar de falar, né? Não sei quanto tempo a gente vai ter. Cara, uma das coisas que mais me chamou a atenção, não sei se o Bíssico concorda, o disco da Elza Soares esse ano, cara, foi espetacular. Com um groove, assim, às vezes ela já gravou com Funk Como Le Gusta e tal, e às vezes tu tem a impressão, assim, que a Elza, a banda de apoio, o pessoal que grava com ela não está à altura dela, né? Ou então, às vezes, ela passa do ponto, assim, com aquele jeito de cantar dela, aqueles skets que ela faz, aquela coisa meio de dar forçar uma rouquidão na voz, assim, tipo... esqueci o nome o cantor aquele americano de... Louis Armstrong. O Louis Armstrong. Então, às vezes ela passa um pouco, tem gente que não gosta, cara, nesse disco, assim, ela tá, assim, absolutamente perfeita, assim, parece que ela encontrou a banda certa e as letras, assim, são muito incisivas, assim, né? É como tu disseste, né? O ano de 2015 não acabou e tem artistas que são capazes de nos surpreender mesmo com décadas de trajetória, né? E a gente vai ter um exemplo disso em breve, né? A gente vai ter um grande show internacional, mas talvez seja um assunto para depois, da vinda dos Rolling Stones para Porto Alegre, né? Vocês falaram há pouco do Vitor Ramil aqui, né? Sim. E ali na família Ramil, a nova geração, o Ian e o Thiago, estiveram lançando disco aí. O que vocês acharam? Então? Sabe que o Ian é o segundo disco, né? Que está sim. lançando agora. A gente tinha lançado o primeiro. Também, sabe que eu acho que a gente falava da Jingle Bells antes, eu acho que o disco do Ian tem algumas coisas em comum, assim, de tu perceber o negócio de uma riqueza de informação, sabe, de muitos elementos e uma maneira de também não querer tentar fazer músicas todas da mesma maneira, com a mesma sonoridade. E agora eu acho que o segundo disco dele, superficialmente, sim, dá para dizer que vai ao extremo disso, né?
Então, tu vê, já uma nova geração de uma das famílias mais importantes da música. E tem o Thiago também, que é compositor, que também está se preparando para estrear. E também tem um trabalho assim, também bastante rico. Eu fico Então, pensando, cara. Eu fico pensando naquela família Ramil, se alguém chega e diz que não vai ser músico, o que acontece, né? Porque todos eles vão para o mesmo caminho, e todos muito talentosos, né? Sim. Mas assim, dos caçulas, eu gosto de algumas coisas, outras tentando, eu estou esperando um pouco mais para ver, assim, né? Bom, pessoal, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e voltamos em seguida conversando sobre este ano de 2015 na música. E agora você confere o clipe de Mistério dos 30 da Jingle Bells. Não espero acabar tão sério. Tudo certo, sem nenhum mistério. Ainda tempo e tédio ocupando um prédio de vidro. Maravilhas da vida moderna. Quando o homem saiu da caverna. Estação Cultura está de volta com o nosso debate sobre música, falando um pouco agora sobre lançamentos mundiais e internacionais e também shows que passaram pela cidade, promessas, uma série de coisas. O Zé separou um material aqui que queria começar pelo que, Zé? Tipo, um ano de grandes publicações também, né? Falando sobre música, é isso? Não, é porque quando a gente estava conversando sobre esse programa lá e tal, falei com o Nilton, com a Vera Vera, com a produtora e tal, digamos assim, eu vou começar pelo fim, mas tentando projetar alguma coisa para o futuro, digamos assim. No comecinho de 2016, a grande expectativa é esse cidadão aqui, né? Mais uma vez, né? Por incrível, capa das duas principais revistas britânicas hoje aqui, né? Acho que ali eu não sei se vai aparecer muito. Que lançou o segundo single do seu novo disco aí, o Black Star, que sai no dia 8. Dia 8 é o dia do aniversário dele, 8 de janeiro, né? Ele vai fazer 69 anos. Curiosamente, quando ele ficou 10 anos no David Bowie sem dar as caras na cena, ele teve problema de saúde, né? Inclusive, né, teve um boato aí de que o cara teria morrido, porque ele teve um problema cardíaco sério, teve um recluso. Quando ele voltou com aquele disco The Next Day, também foi lançado no dia do aniversário dele, no caso de 2013, ele 66 anos. O Bowie, ele tá fazendo ele se juntou com o pessoal de jazz de vanguarda e tal, a Maria Schneider, né, uma artista, enfim, que faz uma espécie de jazz de vanguarda, misturando com música eletrônica, uma coisa bem densa, bem sombria. É a grande expectativa, né, já que tu falou nas revistas, Pois estou aproveita o começando pelo gancho fim aqui. e fala também de publicações internacionais, também separou um destaque de duas publicações internacionais que trazem essa cantora como um destaque, o melhor disco do ano de 2015. Pois é, exatamente. Tanto a Uncut como a Mojo, que são revistas britânicas, botaram David Bowie na capa, não sei se o pessoal das redações se combina aí, então,
e elegeram o mesmo disco, o disco do ano, que é o disco da Julia Holter. Ela é uma americana, pessoal que ouve o Companhia Magnética aqui no sábado, na FM Cultura, às vezes à noite, já conhece bem a Julia Holter. Esse é o 4º disco dela, se não me engano. Olha, não posso deixar de falar, poucos dias atrás, ainda sentindo o impacto do espetáculo do Gilmour na Arena, que foi acho que tipo assim, Porto Alegre tem essa coisa, às vezes os caras custam para aparecer aqui, mas aparecem e cumprem o seu papel, né? O espetáculo é grandioso e é bacana e às vezes a gente tem que ter paciência para ver, mas tem, né? Acho que a gente, na verdade, a gente não tem muito o que se queixar em Porto Alegre. Assim. Tá, pode não ter um show desse porte toda semana, mas, em geral, as grandes turnês e mesmo as turnês de médio porte vêm para cá. Né? A gente teve uma porção de coisas. Teve o Queen, teve o Ozzy no início do ano, o Pearl Jam. Pela 3ª vez já, né? O Pearl Jam pela 3ª vez, e com a casualidade de ser no mesmo dia, né? 11 de novembro, tinha sido em 2011. 2011, acho que era o foi. 11 do 11 do 11. Sim. E agora foi o 11 do 11 do 15. Isso não é muito comum e até isso acontece. E seguimos na rota das turnês nacionais, né? Tipo, o Emicida passou por aqui, o Criolo Sim, passou o Criolo por aqui. é- E aqui a dúvida com relação da ressalva do Zé quanto ao disco, mas o show também foi muito interessante da Tulipa Ruiz. Tipo, também teve aqui, também foi um lançamento do ano. Sim. Que um segundo Eu disco que comentava, tem... o disco dela é legal, mas eu esperava mais, assim, achei que o primeiro o anterior era mais interessante, assim. Mas, enfim, eu gosto dela, né? Acho bacana. Só acho que em comparação com o disco anterior, ficou uma pontinha de decepção, assim, né? Estou dizendo que é ruim, né? Apenas que eu esperava um pouco mais. Assim. Só para completar a informação, é Have You in My Wilderness, o disco da Julia Holter. É o 4º álbum dela, né? Não sei se dá para pegar aqui, mas enfim, né? Acho meio pequenininho, mas... Bom, tá aqui na capa é opa, bacana, é bonita, opa, né? do outro Preto e lado. branco, assim. Aqui, álbum do ano, enfim. E essas publicações trouxeste aí, Zé? Foi Não, era para mostrar a expectativa em torno do bolso. Não, isso é uma coisa legal também. Eu acho que o Bisco, que acompanha bastante a música e sendo um jornalista musical, né, de ter sido crítico da Zero tanto tempo, ele vai concordar. Assim, antigamente era muito raro, eram muito poucas as publicações, assim, biografias, livros de rock. Hoje tu já encontra com mais facilidade, né? Saiu aqui, às vezes saía e não era editado no Brasil. Tem coisa até bem recente, só que se dá melhor com a câmera do que eu, quer mostrar ali. Tá, eu vou mostrar aqui, mas enquanto eu mostro aqui também, Zé, tu deixa aqui comigo aqui o outro livro aqui também. A gente vai meio que encaminhando para o fim, a gente não pode deixar de falar do que a gente retomar aquela conversa que nós tivemos no início, a gente possa fazer um gancho com publicações. A gente tem uma publicação que talvez seja muito relida agora, que é a fantástica Fábrica de Chocolate do Léo Felipe, por trazer muito da cena musical dos anos 90, inclusive toda essa formação, da onde vem o Júpiter e como ele se torna um grande ícone da música brasileira. E eu acho que, ele fala mais muito uma vez, do Júpiter ali, né? A gente vai falando de uma publicação, usando uma como gancho para falar mais uma vez da obra do Júpiter, que infelizmente ontem deixa... A vida entra para a história, naquele velho clássico, né? Mas a obra dele continua aí. Eu acho que é importante a gente falar por que significa tanto, ou causa uma comoção tão grande, a morte do Júpiter Maçã, ou do Flávio Basso, ou o Júpiter Apple, nesse momento, antes da gente encerrar esse programa. Queres arriscar uma teoria, ou Bisco? Olha, eu acho que ele é um personagem, né? Se tu for falar em música de Porto Alegre dos últimos 30 anos, ele tá assim... Ele era TNT e era Cascaveletes, que só isso já inaugurou toda uma vertente de rock da cidade que está aí em vigor. Depois ele deu a guinada para o psicodelismo, que já foi também outra coisa que trouxe um monte de coisa. Falasse do Léo Felipe, do Garagem. O Garagem e o Júpiter são, assim... Era uma época que aquilo era o foco do rock na cidade, a Barros Cassal, o Garagem Hermética. Casualmente, ontem eu estava ali naquele bar da Independência, ali, o Bambus, que é um lugar que o Júpiter vinha frequentando também, sempre aquele circuito. E as pessoas estavam ali fazendo uma homenagem a ele, cantando, tocando violão, deu polícia
porque estavam cantando muito alto lá pelas tantas, juntou gente. Tá justificada a existência. Eu acho que meio Já se que... justifica. Acho que isso diz muito, né, sobre o... Bícego Zé, papel muito do obrigado cara. pela participação de vocês aqui Eu no que Estação agradeço. Cultura, fazendo esse balanço de 2015. E o programa de hoje fica por aqui, dedicando esta edição ao Júpiter Maçã, que morreu nesta segunda-feira. E a gente escuta agora o som do clipe da música Calling All Band. Tchau e até a próxima edição. I'm in reserve of a million sexy words. I'll take my time in this lesson